Senhores, Mesaque Mobile falando aqui, hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025. Nesse vídeo aqui eu me dirijo ao Coronel Paul, né, coronel de polícia aí da reserva. Falo diretamente a ele, porque é uma resposta, esse vídeo aqui é um vídeo resposta ao Coronel Paul, tá bom, pessoal? Porque ele gravou um vídeo aí, acho que anteontem, rodou nos grupos anteontem, sobre indagando a minha ida lá no QG da PEMERGE. Então ele pergunta o que eu fui fazer lá, que proposta é essa que ele não conhece, não entende. Então, pessoal, primeiramente eu quero dizer para todos aqui que eu tenho um respeito muito grande ao Coronel Paul, uma admiração muito grande pelo senhor, comandante, por toda a sua história de luta, sua trajetória, que eu conheço há muitos anos, desde lá da época dos Barbonos, que o senhor vem defendendo os nossos direitos com muita intransigência, com muita força e de maneira contundente. E é por isso que eu o admiro muito, por isso que eu respeito muito, e eu vim aqui, né, numa questão de hombridade e também de respeito, respeitosamente, responder ao senhor, tá, comandante? Então, aproveitando, claro, vou responder ao senhor e vamos divulgar esse vídeo, assim como o senhor colocou o senhor aí no canal do YouTube, rodou nos grupos, essa nossa resposta vai divulgar para todos, para que todos tenham conhecimento de que, respeitosamente, eu tive esse direito de responder ao Coronel Paul, prestigiando o comandante pela sua história e pela sua trajetória. Então, comandante, minha ida lá na PEMERGE, no QG da PEMERGE, para falar sobre paridade, eu sei que o senhor não questionou isso, eu fui lá porque, obviamente, nós temos legitimidade para isso, né? Hoje nós temos bombeiros que lutam pelas duas categorias, nós temos policiais que lutam pelas duas categorias, já acabou aquele tempo onde bombeiro falava com bombeiro e PM só falava com PM. Hoje em dia a gente tem um entrosamento muito maior e lideranças e personalidades que lutam pelos nossos direitos aí de ambas as corporações e lutam por todos. A nossa luta está mais unificada. E eu sei que o senhor não questionou isso, mas óbvio também que eu sou suplente de vereador na cidade do Rio de Janeiro, né? Com mais de 3 mil votos, e também tem uma história de trajetória de luta da última eleição a nível estadual com mais de 12 mil votos, e isso me dá, obviamente, uma legitimidade com uma camada muito grande de veteranos, de pensionistas e obviamente, de ativos. Né? E isso, então, me traz a legitimidade para falar sobre os nossos eleitores, né? sobre essas pessoas que seguem o nosso trabalho e admiram e respeitam o nosso trabalho. Então, mas sobre o projeto em si, sobre a proposta, eu vou deixar aqui a fala do Coronel Wilton, que é o nosso eterno comandante-geral, que também teve no podcast aí recentemente, e foi muito divulgado esse vídeo dele, mas parece que as pessoas não entenderam o que ele falou. Então eu vou deixar o vídeo dele passando aqui e a gente volta para comentar. A instituição era que nós formávamos um corpo só. Ativos, inativos, hoje chamados romanticamente de veteranos, e pensionistas. Esse era o corpo. Por isso é que a estrutura formal do castelo da paridade sempre foi respeitada. São 215 anos de respeito ao Instituto da Paridade. Eis que, de repente, numa canetada, cria-se uma gratificação para atender a uma perda do pessoal da ativa e não se consegue nenhuma pequena parcela dessa gratificação para compensar o pessoal da inatividade e das pensionistas, que são as que mais precisam. Então, a GRAN como você falou, é uma gratificação para compensar perdas que ocorreriam no vencimento da corporação através de uma legislação federal em que passava a nortear a nova forma de previdência das forças militares estaduais. Perdia-se algo. Então, nessa perda de algo, no afã de compensar essa perda de algo, criou-se essa gratificação. Só que o seu valor é muito maior do que se esperava. Então, num percentual que acompanhasse também o pessoal inativo e as pensionistas, em que zerasse essa diferença, não teria havido problema. Mas ela foi dada num percentual maior, em que o inativo ficou muito abaixo do vencimento por postos e graduações da corporação, pela primeira vez em 215 anos de existência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Na defesa da instituição se fizeram presentes na nossa Assembleia Legislativa. O presidente, à época da Assembleia Legislativa, se posicionou a nosso lado na elaboração de uma emenda que mantivesse a capacidade de escolha da gratificação ou não por parte dos inativos. Nem isso nos deram. O livre-arbítrio nos dado por Deus foi zerado. Não nos deram a oportunidade de escolher. Eu quero A, eu quero B. Então, os senhores assistiram aí. Para sintetizar bem, comandante Coronel Paul, essa é a fala do Coronel Wilton, que responde o que o senhor perguntou sobre o que a gente está falando. Quando se criou a paridade, a quebra da paridade aconteceu aí na falta do arbítrio, na falta da escolha. E ele colocou muito bem aí, Coronel Wilton, que não foi dado direito de escolha. Então foi criada uma gratificação, e como ele explicou muito bem, ela é maior do que os benefícios da lei anterior.
Então, quem tem imposto acima adicional de inatividade tem aí seus 30 e poucos por cento, quase 40%, e a GRAM veio de 62,5%. Então, ficou faltando uma lacuna está aberta. Aí que está a quebra da paridade. Existe hoje uma lacuna, e essa lacuna fica entre 27% e 30%. É o que a gente já fez mais ou menos esse cálculo, inclusive numa conversa com o Major Henrique, da PEMES, que também é veterano, que também pode falar pelos veteranos, né? Ele disse que concorda plenamente, que ele acha que é mais ou menos em 27%, 28%. Essa é a tese do Major Henrique, é 27%. Ele crava até um número. Então, nós entendemos que hoje a quebra da paridade está acontecendo porque falta esses 27% a 30%. Tem gente que fala até um pouquinho mais, 31%, mas o que acontece? Está faltando isso. E isso precisa ser corrigido. Como que vai ser corrigido? Pode se corrigir dando a GRAM em troca, né, dos benefícios anteriores. Então você pega, por exemplo, quem tem 40 vai trocar para 62,5, então você vai ter uma gratificação mais vantajosa. E isso está na lei, né? Inclusive na 13954 da lei da reforma da Previdência, já tinha essa possibilidade de você trocar pela mais vantajosa. Ou você pega a GRAM, o seu artigo 42 voltar, por exemplo, hoje, já valer. Ele volta dando a opção de 1 ano aí para os veteranos trocarem. E aí quem tiver interesse troca, quem não tiver interesse não troca, é o arbítrio, foi o que o Coronel Wilton falou. Ou a gente tem um outro caminho, que seria manter os direitos adquiridos, todos, não mexe no posto acima, não mexe no adicional de inatividade e complementa o que está faltando. Se está faltando 27%, 30%, complementa isso. Como vai complementar isso? Aí tem que criar esse instrumento jurídico. A gente pensa que, como a Lei 13954 também da reforma da Previdência criou lá um mecanismo para as Forças Armadas, que era o adicional de compensação de paridade, a gente pensa, pode compensar com 27%, 30%. E aí chega no percentual da GRAM. Aí iguala. Aí paridade, simetria, fica tudo certo. Ninguém vai ganhar menos. Esse é um caminho. Então, a gente pensa que pode se dar o complemento, a compensação da paridade, ou pode se dar uma GRAM voltando até aquela opção de troca, porque a lei de proteção social não permite acúmulo de GRAM com alguns benefícios da lei anterior. E isso é legalidade. A gente tem que trabalhar dentro da legalidade. A gente tem que buscar legalidade. Não adianta querer dar jeitinho. A gente tem que fazer a coisa certa. Então, conforme o Wilton explicou aí, a gente tem que fazer desse jeito. E conforme a gente está pensando, a gente já tem os números do bombeiro de como seria o que está faltando desses 20 e poucos por cento aqui, a 30%, quanto que custa isso em número real. A gente não tem na PM ainda. Então, a gente está buscando esse número para ter isso na mão, e aí, com isso na mão, a gente vai ter uma visão melhor para chegar e falar com as autoridades que nos perguntarem quanto é que custa isso. A gente vai dizer, custa tanto, porque até hoje a gente não sabe, na PEMER a gente não sabe, a gente só sabe no Corpo de Bombeiros. E a gente precisa ter esse número aí real, e não adianta falar assim, fulano calculou, fulano sabe, alguém já tem esse número, papel, não. Tem que ter um número oficial, com papel oficial, timbrado lá, respondendo oficialmente os órgãos do governo, entendeu? Então é isso que a gente vem buscando e é isso que a gente vai continuar lutando aí até o final, porque a gente luta e a gente quer a paridade reconstruída, reconquistada, porque eu serei o inativo de amanhã e eu, preocupado com o meu futuro, eu também preciso que exista um mecanismo para que nunca mais a paridade seja quebrada no estado do Rio de Janeiro. Vamos em frente? Compartilhe bastante esse vídeo aí, juntos somos fortes, não passamos atrás.